Estamos a ouvir o canto da sombria, uma ave que tem o nome científico Emberiza hortulana e que serve de tema para a conversa de hoje aqui com o Zé Sousa. Olá, Olá, Gonçalo, tudo bem? tudo. Então hoje vamos falar sobre a sombria, que é uma ave que eu, por acaso, nunca tive o privilégio de ver. Portanto, começa por aí. Pois, a sombria, a minha primeira observação de sombria foi uma observação assim um bocadinho curiosa, porque quer dizer, além de ser inesperada, aconteceram umas circunstâncias que eu se calhar nem sequer teria identificado a ave. Eu estava ainda naquela estadia que eu já referi em conversas anteriores, na Ria de Alvor, onde passei lá uns dias com o Peter Harris. Isto foi no dia 30 de setembro de 1988, e eu até me recordo que nesse dia estávamos a fazer uma sessão de anilhagem. Eu estive a assistir e a ajudar, e há uma dada ocasião em que o Peter ouviu um som estranho que o fez virar a cabeça, ouviu um pássaro a voar, mas com um som que ele não reconheceu imediatamente, e o pássaro que ia a voar pousou no alto de uma árvore, que penso que seria uma amendoeira, que é uma árvore que existe bastante por ali. E ele apontou os binóculos e a ave estava razoavelmente perto, e portanto deu para ver aquela cabeça assim acinzentada, esverdeada, com o bigode claro, e ele disse: isto é uma membrisa hortelana. Eu fiquei contente, obviamente, porque era uma espécie nova, era uma espécie que eu já tinha visto no guia, até lhe achava bastante piada ao nome, mas de facto, se o Peter não a tivesse detectado, eu provavelmente nessa ocasião não teria Era descoberto. mais um pardal. Ou podia nem ter dado conta da ave, porque o que acontece é que as sombrias, isto foi no fim de setembro, e as sombrias são migradoras, portanto nidificam em Portugal e depois vão para a África. Elas passam em setembro principalmente, só que o chamamento que elas fazem em voo é um chamamento tão discreto, mas tão discreto, que é quase imperceptível. E eu ainda hoje, admito, passado todos estes anos, ainda hoje não é propriamente dos chamamentos que eu tenho mais facilidade em detectar. Portanto, o canto é fácil. O canto foi aquela gravação que ouvimos no início. Esse só se ouve na primavera, principalmente em maio e junho. Agora, o chamamento das aves em voo durante a migração é extremamente discreto e é muito fácil passar despercebido. Portanto, obviamente que aqui esta identificação foi com a ajuda do Peter Harris. É claro que posteriormente eu já vi sombrias em diversas ocasiões, quer a cantar, como referi, quer na migração, mas as que vi na migração, em geral, não as detetei pelo som. Tive a sorte de as ver pousadas, por exemplo, numa árvore. Olha, uma vez passou-se uma situação muito engraçada. Eu estava em Lisboa e fui dar uma volta no Parque de Monsanto, lá para as zonas mais altas, e isto foi no final de setembro ou no início de outubro, e a certa altura chego lá ao pé de uma zona, ali na zona de Montes Claros, se a memória não me falha, e passo lá numa zona que tinha assim umas árvores dispersas com umas clareiras, e vejo um bando de 5 aves pousadas no alto de uma oliveira, mas assim muito quietinhas. E eu olhei, aproximei-me, olho para as aves, isto parecem sombrias, só que estava com o sol contra. E depois dei um bocado a volta, assim devagarinho, para não espantar, e elas continuaram ali muito quietinhas, 5 sombrias pousadas ali no topo de uma oliveira, muito quietinhas, isto em Monsanto, em Lisboa. Foi uma das observações também mais curiosas e inesperadas que eu tive desta espécie. E depois tive mais uma outra ocasião em que as vi em passagem, mas a forma mais fácil de encontrar esta espécie é na época dos ninhos, nos territórios de nidificação, porque é nessas alturas que elas estão a cantar e, portanto, são mais fáceis de detectar. E para terras altas, tipicamente, não é? Em Portugal e, de certa maneira, em Espanha, sim. Depois, noutros países da Europa, quando vamos para latitudes mais elevadas, não necessariamente, porque também há muitas aves que, à medida que nós nos deslocamos para sul, começam a ganhar em altitude para continuarem a estar dentro do seu intervalo ótimo de condições ambientais. Mas, em Portugal, efetivamente, são uma ave de altitude que normalmente ocorre acima dos 800 metros. Pontualmente pode ocorrer mais abaixo, já as vi mais abaixo mesmo na primavera, mas não é habitual. Normalmente acima dos
800 metros, o que significa as principais serras do país, do norte e do centro, e certas zonas de planalto no interior norte ou na beira alta, aquelas zonas como o Planalto Mirandês, por exemplo, perto de Miranda do Douro, ou o chamado Planalto de Ribacoa, que fica ali na zona de entre Almeida e Sabugal. Aí podem aparecer sem ser em serra, porque já tem uma certa altitude. Mas de uma forma geral é em zonas de serra até aos 1300 metros. E o sítio onde a espécie é mais abundante é a Serra da Estrela. Isso sem sombra de dúvida, já se sabe isto há muito tempo. E é Em parte em espaço aberto, em é bosque? razoavelmente abertos. Mas elas são mais abundantes na Serra da Estrela, em grande parte devido à extensão do habitat disponível. Normalmente é em zonas com algum matagal, que podem ser urzes ou giestas, mas têm que ter também zonas de espaços abertos, porque elas alimentam-se no solo, principalmente. Portanto, pode ter algum mato intercalado com espaços abertos, pode ter árvores ou rochedos isolados que elas usam depois como atalaia, para observar ou para emitir o seu canto e defender o seu território, mas não é uma espécie florestal. Portanto, podem ocorrer em espaços florestais muito esparsos, mas têm que ter clareiras e espaços abertos, mas podem ocorrer em zonas sem quaisquer árvores também. E este nome, curiosamente, aqui até o que me mete mais alguma, digamos, curiosidade é o nome comum português. Tens alguma noção de qual é que seria a origem deste nome Sombria? Olha, eu a origem propriamente dito não sei, mas devo dizer o seguinte: quando eu comecei a ver aves, e eu já referi várias vezes que comecei a ver com o meu tio, e o meu tio, a referência que ele tinha, embora usasse um guia de aves em francês, ele tinha 2 livros do Círculo de Leitores que tinham sido traduzidos para português a partir do alemão, de um autor chamado Frieder Sauer, e tinham sido editados nos anos 80, um sobre aves terrestres e outro sobre aves aquáticas, e foi aí que ele viu os nomes portugueses. E o nome que vinha nesses livros para esta espécie não era simplesmente sombria, era sombria brava. E eu durante muito tempo nunca percebi porque é que lá estava o brava, porque no livro não aparecia mais nenhuma sombria. Mas depois, mais tarde, quando comecei a ter acesso a outras bibliografias, percebi que o nome sombria não era usado exclusivamente para esta espécie. E era também utilizado para nos referirmos a um outro grupo de passariformes que nada tem a ver com embrisas. Estou a falar das petinhas, nomeadamente a petinha dos prados e a petinha das árvores também eram conhecidas como sombria. Portanto, talvez, embora eu não tenha presente o historial todo, talvez sombria fosse usado para petinhas e depois sombria brava para a embrisa hortolana. Mas não consigo ir muito para além disto. Portanto, o nome aparentemente não era exclusivo desta espécie, não sei exatamente de onde é que ele deriva, efetivamente. Portanto, é um nome bastante curioso, isso sem dúvida nenhuma. Agora, às vezes são nomes de raiz popular, não consigo Pois, dizer, exato. porque eu, neste caso, ao contrário do que acontece com outros nomes que foram traduzidos ou importados, né? Neste caso eu não consigo relacioná-lo com nenhum nome noutro idioma. E, Pois, até porque os portanto, nomes comuns que eu vi noutros países assemelham-se até já bastante mais ao nome científico da ave, não é? é. Agora, o que é engraçado é que, quando, por exemplo, quando nós consultamos o dicionário da Priberam, que é um dicionário online que eu costumo usar com frequência, por acaso agora abri só para verificar, e em sombria tem 2 definições de sombria, 2. A primeira diz designação vulgar de várias aves passariformes da família dos motacilídeos do género Antus. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, As e é petinhas. as petinhas. E depois o segundo significado, ave passariforme, embris hortelana, da família dos embrisídeos, com a cabeça esverdeada, garganta amarela e ventre avermelhado ou acastanhado, que é a ave da ribação em Portugal, e apresenta como sinónimos hortelão, hortolana e sombria brava. Isto em português. Portanto, repara, é frequente em muitas espécies de aves haver, como sabes, diversos nomes vulgares, Sim, muitas sim. vezes de cariz regional. Ao longo das décadas foram surgindo listas de aves em Portugal que tentaram padronizar esses nomes, nem sempre com muito sucesso, porque este é um assunto complicado em Portugal, dado que quando se tenta fazer uma lista de aves e quando existem vários nomes para a mesma espécie,
quem faz a lista, não estou agora a decidir que nomes é que são, a discutir que nomes é que são bons ou maus. O que eu digo é que quando alguém faz uma lista, e eu também já participei na feitura deste tipo de trabalhos, a pessoa tem que tomar decisões sobre escolher um dos nomes em detrimento dos outros. E isto não é uma escolha fácil, digo isto por experiência própria. Ou seja, quando tens 4 ou 5 nomes diferentes, cada um deles às vezes tem determinada implantação em certa região, quando estás a escolher um, estás implicitamente a rejeitar os outros. E isto nem sempre é fácil, porque nem sempre é bem aceito, pronto, pelas pessoas que estão habituadas a utilizar outros nomes. Portanto, em Portugal, esta questão da utilização dos nomes é um exercício muito complicado. E, portanto, eu presumo que o tal nome Sombria Brava, que apareceu no tal livro, possa ter sido escolhido pelo autor, ou porque era aquele que ele conhecia, ou porque teve que escolher um entre 3 ou 4 que existiam, e pronto, depois a partir daí popularizou-se e mais tarde deixou-se cair o Brava e passou a ser só Sombria. Pelo que eu percebi, a presença e o conhecimento desta espécie no nosso território é uma coisa relativamente recente, não é? O conhecimento sobre a presença. Sim, que ela, eu li aqui no Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, que dizia que a sombria, enquanto ave nidificante, era relativamente mal conhecida dos ornitólogos nacionais Sim, até sim, meados do século XX. correto, correto. Como ave nidificante, sim. Como ave de passagem, não. Porque, por exemplo, o Rei Júnior, que foi um dos autores de referência da primeira metade do século XX e que publicou o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, em 1931, ele refere que a sombria não é rara em Portugal, mas é muito localizada e que se observa desde agosto até setembro nos campos de milho que alternam com os terrenos incultos e arborizados, e que ele refere, por exemplo, a ocorrência em Valongo, e que diz que observa todos os anos a sua passagem pela costa portuguesa rumo ao sul no mês de setembro. O Rei Júnior, recorde-se, morava na zona de Vila do Conde, portanto um pouco a norte do Porto, e portanto ele conhecia a ave como ave de passagem. Ou seja, pelo menos nesta primeira metade do século XX, a ocorrência da sombria como ave em passagem migratória estava bem estabelecida. Como a ave nidificante é uma situação completamente diferente, pois, como eu referi, elas nidificam em zonas de altitude, acima dos 800 metros, que é como quem diz, em zonas de serranas. E as zonas serranas eram muitíssimo mal conhecidas porque eram quase impossíveis de visitar, não havia estradas até às zonas mais elevadas como há hoje. E, portanto, tirando os pastores e eventualmente mais alguém que lá passasse, muito pouca gente andaria no alto das serras e, portanto, a sombria, por ocorrer numa zona que não era muito visitada, efetivamente poderá ter passado despercebida como ave nidificante, tanto que o Rei Júnior nem sequer lhe faz referência, e, portanto, penso eu que terá sido essa a explicação para ela não ser ainda muito conhecida como nidificante até meados do século XX. Passando agora um pouco mais para o âmbito mais global, como é que é a distribuição desta espécie? A distribuição global é assim, é muito vasta. E é talvez por isso, apesar de nós em Portugal termos um bocadinho quase a ideia de que isto é uma espécie escassa, ela é escassa em Portugal porque Portugal está no limite da distribuição e não tem as condições ótimas para a espécie, mas só para te dar uma ideia, em Espanha elas têm uma distribuição bastante vasta, está estimada a população em 200 mil casais, portanto que é um número já considerável, elas ocorrem, têm uma distribuição muito vasta na metade norte da península, portanto de Madrid para cima, não apenas em serras, elas ocorrem naturalmente em serras como na Cordilheira Cantábrica, no sistema central e na Serra e no sistema ibérico, mas também ocorrem em zonas de planalto sem ser em serra, um bocadinho como eu referi para Portugal, por exemplo, nas províncias de Salamanca, ou de León, ou de Burgos, e depois ocorrem na Catalunha, talvez a altitudes um pouco mais baixas, e isoladamente está um núcleo na Serra Nevada também. E depois ocorrem pela Europa fora, até à Escandinávia, ao leste da Europa, Polónia, Roménia, e depois pela Rússia fora até à Mongólia, aproximadamente. Portanto, são uma espécie do Paleártico, com uma distribuição bastante extensa. Nós é que temos cá pouquinhas, porque realmente as nossas condições não são particularmente favoráveis à espécie. E depois, como eu disse, é uma ave migradora de longa distância que vai invernar na faixa tropical de África, ali mais ou menos entre a Guiné e a Etiópia. Uma questão aqui também em relação
Portanto, é esta distribuição e ao estatuto de ameaça a que esta ave está sujeita. Eu, ao estudar essa parte, curiosamente, e ao ler aqui a ficha da espécie do nosso livro vermelho de 2005, li uma Sim. frase que me levantou aqui uma curiosidade e que diz o seguinte: em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada depauperada, embora ainda provisoriamente, tendo apresentado um declínio histórico acentuado. O que é engraçado é este depauperada aparece aqui realçado em itálico, portanto, isto era uma expressão que fosse utilizada, digamos, É uma tradução, porque quando se faz a avaliação dos estatutos de ameaça pela IUCN e pela BirdLife a nível europeu, há uma categoria ou um estatuto, não é bem um estatuto de ameaça, mas há uma categoria que se aplica à população que em inglês se chama depleted. E este depleted, ou seja, que é quando a população sofreu um grande declínio. E o que eu tenho visto em vários trabalhos é este depleted ser traduzido por depauperado. Não sei de facto se é a melhor tradução, é uma tradução que também me faz assim um bocadinho, causa-me algumas dúvidas, mas também tenho que admitir que não consigo propor uma tradução melhor para isso. Não me debrucei muito sobre o assunto, não é uma palavra que nós utilizemos muito e, portanto, soa-nos um bocadinho estranha, mas a origem é essa, portanto, é uma tradução do depleted. ok. E a que é que se deve esse declínio da espécie? Bom, em parte pensa-se que tenha a ver com as alterações do uso do solo, o que é o normal nestas espécies que usam em parte terrenos que têm alguma vegetação e têm clareiras, portanto, se há alguma intensificação da agricultura, isso acaba por introduzir alterações nas condições, tanto no habitat, o que pode prejudicar a espécie. Portanto, pensa-se que este tenha sido um dos fatores de ameaça para a espécie. E depois há outro fator que muitas vezes é referido e que tem a ver especificamente com o caso francês. Em França existe uma tradição A muito. gastronomia, A não é? gastronomia, exatamente. Desde há muito tempo, desde tempos históricos, que eu nem sei precisar desde quando, que as sombrias em França eram consideradas uma delicatesse, né? Assim, uma iguaria. E que havia de facto assim pratos de culinária requintados que eram feitos e que depois a carne supostamente era muito terra e era cozinhada e depois até havia um ritual em que a pessoa comia a ave de uma só dentada. Portanto, isso é uma coisa que parece, faz-nos um bocado de impressão estar a descrever isto, só que é assim, isto está documentado e eu acho que é importante também que estas coisas não sejam esquecidas, porque isto é apontado como um dos fatores que terá contribuído para o declínio da espécie em França. Aliás, este ritual era uma coisa tão estranha que supostamente quem comia a ave até tapava a cabeça com uma toalha enquanto devorava a ave, que era para não se ver. Portanto, isto era assim uma Sei coisa mesmo tão. umas coisas engraçadas sobre isso. Exato. Portanto, ou seja, de qualquer forma, sabe-se que em França elas começaram a diminuir de tal forma que eu li qualquer coisa como que a partir de 1999, mais ou menos, esta prática passou a ser proibida, ou seja, passou a ser proibido capturar esta espécie para esta finalidade. Até porque hoje em dia, como sabes, ao abrigo da Diretiva Aves, todas as aves europeias são protegidas e, portanto, logo por aí não seria permitido. De qualquer forma, eu também não quero agora estar a dizer que só diminuiu por causa disso, até porque elas têm estado a diminuir em toda a Europa. O que diz no site da BirdLife, por exemplo, que tem sempre uma secção de ameaças para todas as espécies, diz que o principal fator afetando as populações da espécie na Europa é a substituição de pequenas explorações agrícolas de regime misto por agricultura em grande escala, mais intensiva, acompanhada do uso de inseticidas e de herbicidas, assim como a redução de invertebrados, que também que são o principal alimento da espécie durante a época de reprodução. E que outros fatores? É o facto de, devido à fragmentação do habitat, as populações ficarem cada vez mais isoladas umas das outras. E depois, como acontece com muitas outras aves migradoras, e isto é referido no primeiro Atlas Europeu, que foi publicado em 1997, que
também a captura durante a migração. Portanto, muitas aves migradoras acabam por ser capturadas em armadilhas e isso também constitui um fator adverso à sobrevivência das populações. Eu já não me lembro acho que na Turquia também tinham um hábito de capturar esta ave também para fins, digamos, gastronómicos. É possível. E, Repara, que e que mesmo em Portugal, ao longo do século XX, era habitual capturar aves migradoras, felosas e totinegras e papa-moscas, etc., com a mesma finalidade. Portanto, essa tradição, por isso é que eu estou a dizer, embora esta tradição em França, especificamente com as sombrias, tenha ganho notoriedade, não se pense que era só com as sombrias e não se pense que era só em França. E isto continua a existir este problema, embora em menor escala, porque há mais proteção e há mais consciência ambiental, mas a captura de aves, aliás, ainda não há muitos anos, era frequente às vezes ver à porta de certas tascas letreiros a dizer coisas como há pipis, né? Que era, normalmente era passarinhos que eram capturados para depois serem cozinhados. Portanto, hoje em dia é muito raro ver isso, porque eu acho que isto já não é bem aceito e, portanto, estas coisas, se ainda são feitas, têm que ser, já não se podem anunciar como eram no passado. É verdade. Gonçalo, acho que temos que chegar aqui ao fim da nossa conversa. Ficar aqui também só a lembrança de que no portal avesportugal.info está um link para um vídeo referente à identificação de escrevedeiras, não é? Sim. Onde inclusive consta, obviamente, a sombria. E outros Eh, sobre as aves de montanha, que também dá destaque a esta espécie. Certíssimo. E assim nos despedimos. Gonçalo, até à próxima. A Até à todos os que nos próxima, Zé. ouviram. Até à próxima também.